Olá, uma boa tarde, bem-vindos ao canal. Se gostar do conteúdo, curte o vídeo. Se interessar também pode compartilhar. Aqui é um espaço que eu falo mensagens de Deus, coisas cotidianas. Também pretendo falar sobre assuntos de saúde. E eu quero dizer para vocês hoje um verso que eu gosto muito da Bíblia, que ele está em Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No entendimento que eu tenho desse verso, é que tudo, seja bom, seja ruim, tudo vai contribuir para o seu bem. Para o seu bem se você ama a Deus. Que Deus fala que nós devemos amá-lo em primeiro lugar. Amar a Ele e amar ao próximo como a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Que a gente deve se amar. Nós devemos ter amor por nós mesmos, sabe? E ter esperança, sabe? Eu lancei um vídeo recente falando sobre o desânimo, né? E você ter esperança ajuda você a combater o desânimo, a oração também. Muitas pessoas podem não acreditar, mas eu vou falar com vocês uma experiência que aconteceu comigo. Então, para mim, o mais importante, no meu caso, para vencer o meu desânimo, foi a oração, foi o contato com Deus. E eu até sonhei. Eu sonhei que o desânimo, pelo menos o que eu estava sentindo, ele vinha do inimigo. Que o inimigo ele não quer ver a gente bem, se a gente está indo numa igreja, se a gente está congregando, se a gente está falando da palavra com as pessoas, com alguém da nossa família, o inimigo. Muita gente pode não acreditar que o inimigo existe, né? Mas eu acredito sim que tanto como Deus existe, o inimigo também existe. E no meu caso, eu sonhei que eu tava sonhando com uma vizinha, né? E ela dizia pra mim: olha, não fica desanimada, porque o desânimo ele vem do inimigo. E eu sonhei também que eu ajudava pessoas que eu nem conhecia. E assim, sabe, se você não acredita, sabe, Deus tem um propósito na sua vida. Deus não faz ninguém assim a passeio. Se você acha que veio a esse mundo para estar passeando, não. Deus criou no tempo certo. Ele te fez nascer no tempo certo, na família certa. Por mais que tenha problemas, toda família tem problemas, tem dificuldades. Deus tem um plano na sua vida, sim. E o plano de Deus é maravilhoso. Pelo menos na minha vida, eu percebo desde o ventre até hoje o quanto Deus cuida de mim, o quanto Deus me ama, sabe? O quanto Deus se importa, ao ponto de eu sonhar. Sonhar que aquilo ali não era bom pra mim, sabe? Aí eu voltei a frequentar a igreja, voltei a escutar a palavra de Deus. E voltei também a estar com a minha família, mais próximo deles. Voltei a ter sonhos, sabe? Sonhos que às vezes pra mim tava tão distante. As coisas que eu não estava feliz, eu comecei a ter um autoconhecimento, sabe? E isso é todos os dias. Ninguém supera para sempre. A gente hoje tá bem, amanhã a gente pode estar desanimado. O que a gente não pode é se entregar ao desânimo. A não ser que você tenha uma doença, uma depressão, você deve procurar ajuda. Aí sim, procurar ajuda médica, psicológica, ajuda de Deus, todas as ajudas que você puder, né? Toda ajuda ela é importante, assim. Mas se o seu desânimo não é causado por uma doença, por uma enfermidade, o primeiro passo é, mesmo que você não tiver com vontade, ora, pede ajuda de Deus, direção de Deus, leia também a palavra de Deus, peça a direção dele para a sua vida, porque é assim que eu penso. Então, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não são só as coisas boas, as coisas ruins também. Já que hoje eu estudei sobre José do Egito lá na igreja, né? Eu vou falar um pouquinho desse grande exemplo, né? Desse homem de Deus. José, ele é filho de Jacó, né? Era filho de Jacó. E ele vivia com os irmãos dele. E o pai dele sempre tratou muito bem a ele, sabe? Ele era um dos filhos prediletos do pai dele. E ele era filho de Raquel, que era uma mulher que Jacó amou muito. E os irmãos dele, vendo aquilo, passaram a ter inveja dele, passaram a ter raiva de José, sabe? Até o ponto de querer a morte. Os irmãos queriam a morte de José. Pode ser que algumas pessoas já conheçam essa história, né? Mas eu acho legal falar dessa história. E até que os irmãos dele
levaram ele para uma cova, né? E deixaram ele lá naquele buraco. E um dos irmãos dele, eu não vou saber o nome dos personagens muito certo, mas eu vou contar por alto a história para vocês. Que um dos irmãos dele pensou, achou melhor não deixar ele lá, sabe, para morrer. E vinha passando uma caravana do Egito e eles venderam o irmão dele como escravo para o Egito. Não falaram que era irmão, né? E ele foi vendido. Quer dizer, José tinha tudo para estar desanimado, para estar revoltado com Deus. Mas José, ele era um homem que andava com Deus, era um homem especial, sabe? E a bênção de Deus vinha com José onde ele estivesse. E José foi para o Egito. E ali aconteceu um improvável. Porque ele estava numa terra desconhecida, com pessoas desconhecidas, idioma desconhecido, ali numa situação totalmente adversa. E quantas vezes na nossa vida a gente também não tem que lidar com adversidades, né? O que para um é fácil, para outro não é. O que para um é muito tranquilo, para outro não é. Uma dificuldade que um tem, o outro tem facilidade, mas com certeza cada um está passando uma provação diferente, porque nesse mundo o próprio Jesus falou que neste mundo que nós vivemos nós teríamos aflições. Mas ele disse também: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, continuando a história de José, José estava lá como escravo e assim, mesmo assim, tudo que ele fazia lá prosperava, sabe? Ele era uma pessoa de Deus, uma pessoa boa. José também foi tentado pela esposa de Potifar e ele não cedeu a essa tentação, sabe? Ela quis lá estar com José, namorar com José, José não aceitou. Por respeito ao seu senhor, né? E por respeito a Deus, porque ele era uma pessoa temente a Deus. E ali a mulher acusou ele falsamente, ele foi parar na prisão. E sei que também José tá lá na prisão e lá ele é uma pessoa boa dentro da prisão. Ele consegue levar a luz de Deus ali também, porque a pessoa que anda com Deus, ela leva a luz aonde ela for. E sei que José, de escravo, ele se torna governador do Egito. José interpreta um sonho e aí, no sonho Deus fala com ele e ele percebe que a terra iria passar por 7 anos de miséria, de fome e 7 anos de abundância. E José ele conta esse sonho para o governador, né, do Egito e interpreta esse sonho e fala que teria que ter uma pessoa de confiança para na fartura pegar os grãos, pegar toda aquela fartura e guardar para a época da escassez. É tanto que em toda a região há fome pela terra. E só lá no Egito que tem alimento. Porque o governador do Egito deixou por líder José, né? Por governador. Foi aí que ele se tornou governador do Egito. Você vê como são os planos de Deus, né? Às vezes tudo parece que vai dar errado, mas tem Deus ali conduzindo. Quando Deus está à frente, até o que parecia que ia dar tudo errado, não dá. Sim, se Deus tem um plano, Ele vai cumprir este plano na sua vida, independente das situações, das adversidades que você hoje esteja passando. E Deus faz muito mais do que a gente pensa ou imagina. Ele tem poder para tudo. Tudo na sua vida Ele tem poder. E nesse caso aí, olha como José foi obediente, como ele era uma pessoa iluminada. Ele viu os irmãos dele, o que qualquer pessoa geralmente faz quando vê alguém que fez tanto mal, quer se vingar. Ah, agora é minha oportunidade de me vingar. Mas José não fez isso porque ele era uma pessoa totalmente sob a direção de Deus, ele andava com Deus, era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, né? Então ali ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos e não se vingou, porque os irmãos eles voltam lá para o Egito, porque os irmãos estão passando por fome, escassez, e o único lugar que tinha alimento era lá, na terra do Egito. E os irmãos vão lá diante dele, não reconhecem ele, porque agora ele não está mais com aquele mesmo aspecto, passaram-se muitos anos, né? E ele está na posição de um governador. E no final, só para resumir, né? Ele abençoa os irmãos dele. Os irmãos dele se alimentam lá com ele, ele não se vinga, vê o irmão mais novo. E no final, José se reconcilia com os irmãos dele. Para resumir, mas vocês querendo ler bem a história, tá tudo ali no livro sagrado, na Bíblia. Quem se interessar, leia, porque é um livro que tem poder
É um livro inspirado por Deus para nos ajudar. E sempre que você ler, sempre que você abrir a Bíblia, antes peça a direção do Santo Espírito de Deus. Então, José era um grande homem de Deus, um grande exemplo, né, para nós. E é tão bom, sabe, a gente refletir na palavra de Deus e buscar nessa palavra abençoada força para o nosso dia a dia, para nossas dificuldades no dia a dia. Saiba que independente da provação que você estiver passando, Deus está aí do seu lado. Deus não nos abandona. Deus sabe todas as coisas. Aquela situação que parece tão terrível, que parece não ter solução, Deus tem a solução. Para Deus não tem nada difícil, nada impossível. Na palavra dele, ele diz: nada me é impossível. E todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você vê a história de José. Tudo contribuiu para o bem dele. Deus pode tirar, sabe, de uma situação terrível, transformar toda essa situação. Deus pode nos transformar, transformar a nossa vida, transformar a vida da nossa família. E se ele tem um propósito, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele não é homem para mentir. Deus cumpre a palavra dele. Então confia nesse Deus. Confia em Jesus. Confia a tua vida a ele. E ele vai te dar força. E todas as coisas vão contribuir para o bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que eu acredito. Sejam elas coisas ruins, coisas boas. No final, tudo contribui. E nada pode impedir o agir de Deus. Porque se Deus quiser agir, nada o impede de agir na minha e na sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Tchau.